Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, gratidão pela sua companhia. Quero também agradecer às nossas queridas e queridos que estão nos bastidores, as técnicas e técnicos, para chegar essa programação para você aí, 24 horas. E quem está aqui conosco hoje é a nossa querida Raquelzinha. Olá, Raquel! Olá, Nando! Oi, pessoal do Alvorada, da bancada dos outros dias, nossos companheiros, a você que nos dará o prazer da sua doce companhia e mandando um beijo a todos e todas da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Que bom estar aqui mais uma vez para mais um Alvorada, a gente renova as nossas forças, fala de coisas boas e lembra do que importa, né? Então, eu sou muito feliz e sempre agradeço, Nando, a você pela oportunidade da gente poder ter essa troca. Bom demais, vamos que vamos! Trocar essa energia boa, né? E se você quiser ouvir esse programa ou assistir, você pode encontrar daqui uma semana mais ou menos, ou outros programas que já estão lá no YouTube. Tem um campo lá de busca, onde você coloca RBN/TVMM, procura lá em playlist, aí você vai ver vários programas. Procura pelo Alvorada lá, que tem lá bastante programas já que subiram para o YouTube. Muito bem, então, nós estamos com um livro amarelinho, de autoria da nossa querida Raquel. É um livro que a gente tem estudado aqui, que nós temos colocado aqui na roda de conversa. Estamos no capítulo 45, é um capítulo longo, por isso nós dividimos em partes. E hoje, então, nós vamos para a quarta parte. E continuando o texto aqui, o texto diz: o que faz que fiquem absolutamente perdidos e acabem escolhendo pelo jeito de se relacionar que menos dói quer dizer, ou ficar por ficar, né? Tem essa questão do ficar por ficar, que nós estamos falando aqui de relacionamento, para quem não ouviu ou assistiu os programas anteriores. E aí vem uma pergunta que fala assim, ó, por que relacionamento afetivo mais sério assusta tanto algumas pessoas? Porque não sabemos nos relacionar. E por aí continua. A Raquel comentar para a gente essa questão, né, Raquel? Isso aí, Nando, para a gente pontuar, acho que direcionar onde a gente está, você mencionou, realmente o capítulo é o 45, ele se chama Em um Relacionamento Sério com a Vida, e é um capítulo longo, como o Nando disse, a gente vem trazendo considerações, capítulo por capítulo, tema por tema, então a gente teve que fracionar um pouquinho e dividir, e a gente parou nessa frase interessante, nesse pensamento em que eu digo assim, né? O mais legal foi observar que os dois se buscam. A gente estava falando de uma busca num relacionamento em que, imagine só, quando a gente se relaciona com alguém, obviamente, afetivamente, a gente busca completar a nossa vida, busca a troca, a gente busca fortalecer a caminhada ali com um companheiro, uma companheira. Só que legal, a gente vai naquele afã, de repente movidos pela paixão, ou pela atração, ou por alguma coisa que nos interessou, pontos em comum que nos chamou a atenção, e quando a gente vai fazer essa troca, nem sempre é feita com a qualidade que começou. No começo a gente fala, tudo muito lindo, assim se explica, o cérebro apaixonado coloca às vezes a gente em contos de fadas, não que não seja bom sonhar, romantizar, nós precisamos sim de carinho, nós precisamos sim de afeto, a lei do amor ela é regida por esse combo, que até a espiritualidade maior sempre nos chama a atenção, olhem, a gente está aqui para aprender a amar, a gente está aqui para aprender a respeitar os limites do outro, a gente está aprendendo a se conhecer, mas amar mesmo que é bom com qualidade, muitas vezes a gente não sabe. Então, nesse tema aí, um relacionamento sério com a vida, a gente procura, só para pontuar, Nando, para a gente partir de um ponto, procura questionar com que qualidade a gente se relaciona com o outro, para depois se perguntar com que qualidade a gente se relaciona com a gente. E aí a gente descobre que é um negócio de espera, espera, né?
Aí, nessa parte, a gente entra no tipo de relacionamento do ficar por ficar. Encontros casuais, e daí, gente, nenhum problema, cada um com o seu cada um busca o que é melhor para si, mas vejo muitas pessoas, inclusive muitas mulheres, e por que não os meninos? Tem muitos meninos que eu atendo, viu? Que com todo carinho eu falo aqui, respeito e admiração, que buscam algo sério e também dizem encontrar dificuldades hoje em dia. As dificuldades são variadas, mas sempre naquele ponto de chega um momento que a gente não se entende, né? E os pontos conflituosos começam a aparecer. Mas por que a gente não se entende? Porque a gente esperava que a pessoa fosse uma coisa que não me agrada mais, né? Eu me apaixonei por um ideal e não pela pessoa, pela ideia que eu fiz da pessoa e não pela pessoa. Isso hoje em dia faz com que muitas pessoas acabam nutrindo relacionamentos casuais e têm certas dificuldades em perpetuar uma relação saudável, manter uma relação mais saudável, mais duradoura. E tem gente que está em busca disso, sim, aos montes, né? Mulheres que chegam para mim e falam, olha, eu fui tão machucada que agora estou meio com medo de me relacionar. E meninos também, que às vezes têm certa timidez, né, de não sabem como, então a gente não sabe como, ponto. Né? A gente chega aqui na pergunta, por que relacionamento afetivo mais sério assusta tanto algumas pessoas? E aí a gente disse, porque não sabemos nos relacionar. Adianta uma frase, Nando, que diz assim, que é a próxima frase, que diz, queremos condicionar sempre o outro do nosso jeito. Assisti esses dias a uma série, um determinado episódio, o rapaz que se comprometeu com a mocinha lá do filme, nas épocas antigas, de Império e tal, só para a menina realmente não ser colocada numa fria naquela época, 5 minutos depois que ele pegou a mocinha e levou a caminho ali da casa dele, né? Aí ela começou a falar e disse alguma coisa que ela queria que ele fizesse para ela. Ele falou assim, mas peraí, a gente se casou há 5 minutos e você já está querendo que eu seja o que você espera? Eu achei fantástico. Quer dizer, não demorou muito para, no caso desse exemplo, a moça dizer, olha, você está fazendo isso, mas na verdade eu queria que você fizesse aquilo. Peraí, faz 5 minutos que a gente está junto e aí você já está querendo que eu seja outra pessoa? Será que nos nossos relacionamentos a gente não está minando a nossa mais bela forma de sentir por esperar tanto do outro? Né? Será que a gente está dando chance do outro ser o que ele é na essência, ou ser o que ela é na essência, para ver se eu gosto ou não? Ou se a gente parte da ilusão, o ponto de partida sendo errado, a conclusão também é errada. Quando a premissa é equivocada, o resultado não vai ser verdadeiro, né, gente? Então, se eu parto da premissa que ele é assim quando não é, dali 5 minutos depois eu vejo que não é e me frustro, quer dizer, não foi a pessoa que me frustrou, eu que alimentei certas ideias que ao projetar a realidade me frustrei, né? Eu me frustrei, eu me iludi. Então, esse é um barato esse tema, porque a gente diz assim, não tem culpados na história. Tem gente que poderia ser melhor no relacionamento, tem gente que poderia ser melhor no relacionamento. A questão é, será que eu estou sendo melhor no relacionamento? Né? Será que eu estou dando chance da outra pessoa ser como ela é? E depois decidir se faz sentido para mim ou não? Fica aí já uma questão, já nos primeiros momentos de alvorada. A gente já começa assim, aqui, chacoalhando o esqueleto, esquentando os motores, né, Ana? É interessante, né? Por que que a gente sempre quer que o outro seja como a gente quer, né? Mas quando a gente fala de a pessoa olhar para ela mesma e tentar se moldar de uma maneira melhor, quem sabe que se a pessoa começar a melhorar a si mesma, do jeito que ela quer no outro, ela possa alcançar o outro também de outra forma, né? Então, não sei se deu para entender, que muitas vezes a gente só olha para o outro do jeito e quer que o outro seja como nós. Mas por que que a gente não faz esse ideal em nós mesmos? Então, às vezes fica essa questão, né? E aí, né, como a Raquel leu aí, queremos condicionar sempre o outro do nosso jeito. Aí não tem ser iluminado que aguente mesmo. Como disse, estes são só alguns dos milhares de aspectos favoráveis e desfavoráveis que poderia mencionar aqui acerca dos relacionamentos afetivos. Evidente, o medo de se relacionar novamente pode ser decorrente de várias razões, como traumas causados por relacionamentos tóxicos
e abusivos. Essa questão também de quando a gente já passou por um relacionamento, sabe quando o leão já foi ferido, aí depois ele tem medo de se ferir novamente, né? A gente se machucou num relacionamento e depois a gente tem medo de se machucar novamente, né? Aí a gente encontra, e quando encontra duas pessoas que aconteceu a mesma coisa, se machucaram nos seus relacionamentos, fica difícil ali naquele momento a aproximação, né? Pois é, e tem gente, na verdade, tem de tudo, né? Tem gente que se machuca e tenta de novo e tenta do mesmo jeito, sem buscar melhorar em si. As defesas não para, sabe, achar que o outro vem sempre com pedra na mão ou que está sempre pronto a me machucar, a nos machucar. Mas tem pessoas que reiteram esse ciclo da toxicidade, permitindo que essa toxicidade continue. No português, claro, tem gente que se sujeita à troca de migalhas de amor. E aí que acho que é o maior perigo. Aí depois diz que o relacionamento é tóxico. Mas será que eu já não fui em busca da toxicidade? Isso é inconsciente, porque conscientemente, quem é que vai responder aqui que quer beber veneno, tomar veneno? Né? Então, quando eu vou para um relacionamento sabendo que, pelos sinais do que a outra pessoa me traz, eu vou cair no mais do mesmo, porque a gente sabe que tudo também existe atração rodando aí, né? A atração que eu falo, a lei da ressonância, o que eu atraio para mim. Se eu não me torno uma pessoa nutritiva espiritualmente, obviamente eu vou conseguir me relacionar com pessoas da mesma linha, na mesma faixa. Então, a gente sabe disso reiteradamente, nós não somos só corpo físico, né? A gente sabe disso, a gente sabe disso. Nosso corpo emite sinais, emite ondas, emite frequências. E realmente a gente está onde a gente decide estar. Se eu me sujeito de novo, sabendo que não vai ser legal, antes de me curar a qualquer coisa, a qualquer situação, eu vou continuar esse ciclo que se perpetua agora. Quando não, peraí, eu já aprendi com a lição, eu passei pela dor e com ela aprendi, a dor realmente não é só aquela que machucou, mas me modificou, então eu paro e penso, peraí, eu agora estou mais inteligente emocionalmente, não quero isso. Eu vou ter que pagar o boleto de ficar sozinha de fim de semana, mas vamos lá, o que é estar com alguém num fim de semana que me maltrata, que me prejudica? Onde que está o ganho nessa relação? O que eu vou ganhar e o que essa pessoa vai ganhar? Essa pessoa vai ganhar o prazer de machucar, mas não vai ser dessa vez. Não serei essa pessoa que ela vai machucar, né? E aí eu decido melhor. Quando eu decido melhor, eu rompo com essa crise que se repete, de eu me sujeitar a migalhas. Tem gente que faz isso para não ficar sozinho, e é triste. Tem gente que não consegue não ficar sozinho. Tem gente que não consegue ficar 5 minutos pensando, meu Deus, e agora como é que vai ser o fim de semana? E precisa ir ir em busca de alguém que supra os seus vazios, mas isso tudo não passa de ilusão. Como eu disse, nem eu, nem você, Nando, nem ninguém, a gente ainda pode dizer que sabe de amar de verdade. A gente não ama de verdade, a gente ainda continua machucando pessoas em algum ponto. Seja porque as pessoas esperam demais, e seja porque, de repente, a gente erra mesmo. Entre erros e acertos, somos humanos, e daí? A gente está na evolução, a gente está na nossa caminhada, tentando aprender. Mas, olha que legal, aqui a gente fala, o medo de se relacionar novamente pode ser recorrente de traumas, e traumas a gente não esquece. Aqui, se valendo um pouco da psicologia do Nando e da psicanálise, que é minha técnica, a gente sabe que no inconsciente, com memória que é cristalizada, com memória que já virou um print, né? Ela sedimentou dentro da gente, gerando uma sensação que a gente não consegue esquecer, a gente conversa. Não dá para passar uma borracha. É cicatriz que de olhar a gente lembra do que aconteceu. Mas a diferença é, como eu lido com o meu trauma? Eu me identifico com essa dor e nunca mais vou me abrir para qualquer outra possibilidade? Ou eu vou me dar a chance de não ressignificar? Porque ressignificar é fraquinho demais. Ressignificar é moda. Não funciona. Se eu ressignifico uma dor por outra coisa, eu só substituo, mas ela vai continuar a existir, ela vai me lembrar em algum momento que esse trauma aconteceu. O legal mesmo é quando a gente vai, conversa com o trauma, a gente coloca ele no lugar dele, elaborando a nossa dor, e elaborador significa dar nome para ela, e dizer, olha, você tem esse espaço dentro de mim, é verdade, eu não vou conseguir te apagar,
mas quem manda dentro de mim agora sou eu. Eu decido como me sentir, com quem eu quero estar e a que lugar pertencer. Isso é o amor próprio aplicado à saúde mental, né? Então, a gente tem dois caminhos. Continuar a ilusão de que a gente vai superar o trauma só por achar que ele vai ficar no passado, ou ser atormentada de vez em quando e continuar com medo que paralisa, e até, Nando, evitar que a gente conheça pessoas, impedir com que a gente conheça pessoas interessantíssimas, né? O medo de se relacionar por um trauma, ele precisa ser elaborado. Se você não consegue fazer isso sozinho, procura ajuda. Não é saudável a gente também se fechar para o amor, porque o amor é extremamente curativo. Só que para ter um relacionamento nutritivo, antes a gente tem que pensar em ser uma pessoa nutritiva. E daí, se seguem tantas outras possibilidades, né, Nando? É verdade. Ó, que nem a gente estava falando de ferida, você falando de trauma, né? Falando de cicatriz, que você falou, cicatriz. Então, muitas vezes, aquele ferimento não fecha direito, a cicatriz também não fica bem formada ali, mas a gente precisa, não é coisa que a gente esquece, como você mesma disse, a gente não vai esquecer, já está a marca ali, faz a gente lembrar, né? Então, tem que ter um aprendizado de conviver com aquilo, e para não anular tudo que é possível acontecer. A gente se anula em função de algo que aconteceu, a gente fica preso a um passado que não volta mais e que também não se conserta. O que aconteceu, aconteceu, foi o fato, e a gente precisa viver o presente, né? Porque o presente é que vai ditar para nós, se a gente assim ou quiser, a melhor situação num relacionamento. O relacionamento é algo construtivo, é algo de aprendizado, é algo que, se a gente não abrir mão de uma parte, né, nossa, egóica, de egoísmo nosso em relação ao outro, e o outro a mesma coisa precisa fazer isso, o relacionamento não dá certo. Porque senão a gente vai ficar com as exigências, né, daquilo que a gente fica, como aqui atrás foi dito, né? Que a gente fica querendo que a pessoa seja do nosso jeito, ou do jeito que do jeito que a coisa ficou. Quer dizer, ficou de um jeito bagunçado. Então a gente precisa colocar em ordem tudo isso, né? Então aqui, olha, a Raquel continua dizendo, ó, porém aqui gostaria de chamar a atenção para que você analise em seu mundo interior se estando sozinho ou sozinha, você realmente está mal, ou ainda se realmente precisa ficar mal. Se você fica bem e se sente bem quando não está em um relacionamento, se você fica bem, se sente bem quando não está em um relacionamento amoroso. Observe qual a qualidade do seu amor próprio quando você está com alguém e quando você está sozinha ou sozinha. Aí a Raquel colocou uma frase aqui até grifada. O verdadeiro amor próprio é aquele que é maior do que aquele que temos por outra pessoa quando nos relacionamos. Tá aí. Porque a gente também quer colocar ou coloca a pessoa num pedestal, né? Coloca a pessoa lá e se esquece de nós, a gente se anula, né, muitas vezes. Parece que dá até um nó na cabeça a gente pensar, né? O verdadeiro amor próprio é aquele que é maior do que aquele que temos por outra pessoa quando nos relacionamos. No português, claro, é quando eu me amo mais. Quando eu me amo mais do que amo aquela própria pessoa. Como você falou, às vezes a gente coloca ela no pedestal e aquela música, né? Eu quero ser o ar que você respira. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é sufocante. Ainda mais se tiver com perfume muito doce, nossa senhora, a pessoa... Não, 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 não. Adoro um perfume doce, tá? Se você gosta, não tenho preconceito com isso, mas na realidade, sem brincadeira, o que a gente está tentando dizer é o seguinte: existem coisas na nossa vida que são fundamentais e outras são importantes, né? Nós, na nossa vida, nós somos fundamentais. O outro, ele é importante, mas não é fundamental. Raquel, que falta de caridade, não mistura espírita, pelo amor de Deus, eu também sou espírita, mas não volte na Idade Média do cristianismo medieval. A gente bagunçou muito a semântica da interpretação de Jesus quando ele quis ensinar para a gente que há dois mandamentos que resumem todos: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Eu consigo amar o próximo se eu me amo, não é assim?
Mas quando eu chego para o meu paciente e digo, você tem que se amar mais do que você ama o seu filho, se for mãe, me bate. Se for pai, também já me olha torto, falando aqui, eu não volto mais. Credo, como assim? É assim. Quando Jesus estava lá pregando, vocês devem se lembrar, e de repente Maria, eu imagino que ela deve ter ficado um pouquinho chateada, não chateada exatamente, mas assim, se deixada de lado, porque Jesus estava lá cumprindo com a sua missão, e ela estava ali querendo a atenção dele um pouquinho, fica imaginando a cena como poderia ter sido, e o discípulo X disse lá para Jesus, a sua mãe está aqui, Maria está aqui. Você deve se lembrar, né, Nanda, dessa passagem. Ele disse, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus via todos como irmãos e irmãs, até Maria. Esse é o nosso treino. O papel de mãe e pai, ele é extremamente significativo, mas graças a Deus criado para que a nossa solidariedade em sociedade fosse possível dentro do lar. Alguém que protege aquele vulnerável, aquela criança, mas que quando cresce se torna independente. E quem está na dura missão de ser mãe e pai, no sentido de praticar o desapego, a hora que é chamado para o desapego, sofre, e sofre muito. Eu respeito profundamente, portanto, coração de pai, coração de mãe por isso. Mas fato é, eu ouço mulheres que são mães e pais com medo, por exemplo, terrível. A gente está falando de relacionamento amoroso aqui, mas agora o relacionamento filial, para lembrar também dessas dores. Que quando o filho ou a filha é chamado a seguir a própria vida, essas pessoas sofrem e chegam a dizer, agora eu não sei o que eu faço, porque tudo o que eu fiz foi desempenhar o meu papel de mãe e agora eu estou precisando me redescobrir. De repente eu achei um buraco tão grande no peito que eu não sei por onde começar. Então, antes de ser pai ou mãe, esqueceu do fundamental. O fundamental é quem eu sou para mim, quem eu sou na vida, qual é o meu legado, qual é o meu papel, segundo o propósito, sentido e significado da minha existência, principalmente se nós acreditamos na reencarnação e na vida eterna. Nós apegamos muito aos títulos, né? Nós nos apegamos aos títulos, aos papéis sociais. E quanto mais título, nossa, mais importante a pessoa é, no sentido de, agora, graduação, não é isso? Mas tudo isso vira poeira no espaço, quando a gente é chamada à vida real, né? A vida espiritual que nós acreditamos, ou dizemos acreditar. E aí fica uma reflexão, né? No relacionamento com Jesus, por exemplo, com a espiritualidade maior. O Livro dos Espíritos diz assim por várias vezes, a gente, para afastar a obsessão, por exemplo, a gente tem que chamar a companhia dos bons, e a gente atrai os espíritos bons, né, pelo pensamento. Eu, no português, costumo dizer para a saúde mental assim, a gente está merecendo andar ao lado de Jesus? A gente está merecendo andar ao lado dos espíritos que nós chamamos tanto, né, na hora da nossa agonia? A gente está merecendo essa ajuda? No seguinte sentido, que relacionamento eu travo com Jesus, por exemplo? Jesus me ensinou a todos nós, o caminho da felicidade real. Não o caminho da felicidade e da ilusão, né? Porque ilusão só gera doença, decepção, frustração. Então, quando eu amo alguém, ela não é, sabe, ela é diferente do que eu imagino, eu me apaixono pela ideia, logo eu me apaixonei pela ilusão. E Cristo já vem dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se é assim, caramba, dentro da diversidade, todo mundo diferente, todo mundo pensando diferente, por que então eu faço ideia sobre a pessoa e teimo não usar a lente de aumento para enxergar a realidade como é? Então a gente passa por isso, Nando, e eu fico perguntando, será que eu estou merecendo a felicidade do Cristo que ele me propõe? Porque ele propõe saúde mental em todos os momentos. Para eu me relacionar com o outro, eu tenho que me relacionar bem comigo. Por isso que nesses anos, né, de consultório, de atendimentos, a minha batalha é para que o amor próprio não seja visto como autoajuda. Autoajuda é pouco, é nada. E amor próprio é uma palavra ainda empobrecida no nosso vocabulário, que não representa tudo o que é. Amor próprio, então, é quando, nesse sentido de relacionamento, eu me amo, né? Olha lá, o verdadeiro amor próprio é aquele que é maior do que aquele que temos por outra pessoa quando nos relacionamos. Quando eu entendo que essa pessoa até é legal, até é bonitinha, quero me relacionar com ela, nossa, me dá, assim, um prazer ter essa pessoa do meu lado, compartilhar. Mas eu sei que ela é importante, ela não é fundamental, porque fundamental mesmo
É tudo aquilo que eu posso ser para esta pessoa e para o mundo, mas acima de tudo para mim mesmo, mantendo a minha sanidade mental, caso essa pessoa que eu entenda que é importante vá embora. Interessante isso, né? Será que nós estamos merecendo caminhar, né, ao lado dessa espiritualidade maior e de Jesus que a gente tanto chama? Aí mais uma reflexão para esse tema que eu acho bem legal. Exato, a gente precisa trabalhar a nossa autoestima, né? A autoestima, ela é necessária para as nossas vidas, porque não é preciso a gente se apagar para o outro se acender. Eu acho que a gente tem que se iluminar juntos, né, Raquel? E tem aqui, ó, por isso ficam as perguntas. De que forma você está se relacionando com a vida? Está ficando por ficar? Namorando ou já casou com ela ou com ele, né? Então é uma Na pergunta boa. verdade, Nando, desculpa, aqui é ela mesma, porque aqui eu falo da vida, né? Ah, tá, você está falando da vida. Eu estou Isso. já levando para essa questão de ele ou ela. Então, Raquel, como é que é? Namorando e já se casou com a vida? É isso, né? Do jeito que a gente se trata, é exatamente assim que a vida vai nos tratar, né? Se a gente fica de vez em quando com a gente, tratando a gente casualmente, sem levar a gente a sério, o relacionamento que a gente tem com a vida, então, é muito superficial, entende? Sem laços mais aprofundados. Quando a gente namora com a vida, a gente está naquela fase, ai, que delícia, né? A gente ainda romantiza um bocado de coisa. Estou dizendo que a gente tem que deixar de sonhar, mas a gente sonha muito, né? Quando namora, fala, eita, beleza, a vida vai ser um namoro, a vida inteira. Aí, quando vem a realidade do casamento com a vida, os boletos chegam, a sua responsabilidade te chama, e aí você vê, uau, eu não tenho recursos internos aqui para pagar o boleto emocional desse casamento aqui. Então, o que eu tenho que fazer, né? O que é casar consigo? De novo, é assumir a vida com propósito, sentido e significado. Definindo 3 coisas principais, Ana. O que eu quero sentir naquele dia por dia, tá? O que eu quero sentir, com quem eu quero estar, olha que interessante, e a que lugar pertencer. Muita gente chega aqui dizendo, eu não aguento mais atuar. Eu não aguento mais atuar, eu não aguento mais fingir. Tá, e eu digo, tá bom, então você quer ser o que agora? Ah, lógico que eu quero ser eu. E quem é você? Não consegue, tá? Não tem problema. Você não consegue identificar agora, mas como é que a gente cria, então, esse reconhecimento? E aí existem técnicas para isso, obviamente, né? Mas sempre com base no amor próprio. E para a gente até ir depois para a segunda parte do nossas reflexões aqui, fica até essa questão, né? Muitas vezes a gente se entorpece tanto. Eu falo, são as drogas que entorpecem a alma, que são as distrações, que são as fugas, que são medicamentos que, quando não são necessários, a gente vai lá e enche a cara de medicamento para entorpecer nossas emoções. Mas tudo que a gente não quer é encontrar com a gente. Chega uma hora que esse embate inevitável da consciência nos chama, e aí a gente se assusta, porque a gente descobre que tem alguém morando dentro da gente. E a gente tem que fazer alguma coisa com isso. A gente tem que decidir qual é o relacionamento que a gente vai ter com a gente. Ou é isso, ou a gente vai continuar encapsulando a nossa vida em pílulas de antidepressivos, ansiolíticos e coisas que tais. Exatamente, né? E a gente saber lidar com amor próprio não é algo fácil, mas não é algo impossível. É algo que está em nós, né? Jesus disse lá, ama o próximo como a si mesmo, né? Como a gente deve se amar, né? Então, que a gente aprenda a se amar para poder dividir esse amor depois de uma forma consciente, equilibrada, né? Não despejar e se machucar e se ferir por aí, né? Diga, Raquel. Eu tenho até uma coisa bacana para a gente falar quando a gente voltar, porque é muito fácil. Tem paciente que chega aqui e diz assim, Raquel, eu assisto tudo. Eu assisto todas as palestras espíritas, eu ouço todos os programas da Rádio Boa Nova e tal, eu ouço outros tipos de palestras, faço cursos, mas como é que eu desenvolvo o meu amor próprio?
Então, depois da prece, se você me permitir, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Muito bem, a Raquel já deu a dica aí. Nós vamos para um momento de prece, de oração e vibrações. E aí você fique aí esperando, né, o que a Raquel vai dizer aí no próximo tempo do programa após a prece. Então vamos lá para o momento de prece, oração e vibrações. Em nome de Deus, nosso Criador, nós vamos elevando o nosso pensamento, unindo o nosso coração ao Pai, à espiritualidade maior que nos acompanha, pedindo que o doce olhar de Jesus, nosso Príncipe da Paz, seja por todos nós. Pedindo renovação de energias, alegria no coração, saúde física, mental, emocional e espiritual. Nós vamos abrindo os nossos braços, recebendo essa luz linda que vem do alto da faixa crística, abrindo um portal do coração do Pai em direção ao nosso corpo neste momento, nos dando um banho da cabeça aos pés, tirando de nós todas as energias mais densas, contrárias à nossa evolução. São rompidas, pouco a pouco, todas as correntes que nos prendem, que nos amarram, que nos machucam. Da nossa mente são tirados os pensamentos negativos, abrindo espaço para outros pensamentos mais nutritivos. Do nosso coração, no centro da nossa inteligência emocional, nós vamos recebendo paz, tranquilidade, força e coragem para superar os desafios que nos competem. No nosso corpo físico, todas as células vão se iluminando, os órgãos sendo fortalecidos, todos os nossos sistemas trabalham agora como uma verdadeira orquestra, muito bem afinada, para que a nossa felicidade seja o nosso alvo, para que nós consigamos viver dignamente, com alegria, tranquilidade e paz no nosso coração. Essa mesma luz, unindo todos os nossos corações um a um, vai se expandindo por todo o planeta Terra, trazendo a todos os seres vivos mais luz, amor, compreensão e entendimento. Essa luz agora, ela chega em todos os lares. Como Jesus visitando cada lar, todos os ambientes são iluminados, protegidos, reenergizados. O coração de Deus agora pulsa no centro do nosso coração e no centro do coração do nosso planeta Terra, elevando o nosso planeta à dimensão do amor, da fraternidade e da solidariedade. No campo dos nossos relacionamentos, que nós possamos nos abrir ao verdadeiro amor, à verdadeira compreensão do que é amar e do que é ser amado. A partir de hoje, nós vamos nos fortalecendo para que a nossa caminhada seja cada vez mais lúcida e iluminada pelos passos do Mestre. Nós vamos seguindo a estrela de Belém, olhando sempre para o alto, lembrando que lá, no coração de Deus e no nosso coração, nós somos um. Carregamos o DNA de Deus em nós e nesse momento damos graças por pertencer, neste momento, nessa época, nessa existência, a este planeta, que nos acolhe, nos protege e a quem abençoamos agora com profunda gratidão. Em nome da criação, em nome do Criador, em nome do Mestre Jesus, recebemos e agradecemos o banquete espiritual que chegou nesta manhã. Que assim seja. Assim seja, que bom a gente ter, né, essas vibrações, essa oração, ter essa prece para fazer parte aí do nosso dia. E a gente queria dar um recadinho antes de continuar, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você ajudar a difundir o Espiritismo, o Evangelho de Jesus e também, né, o bem, como a mensagem do livro que a Raquel escreveu, né, a mensagem do bem. Então, olha, ligue no 0800 12 018 38, assim outras pessoas irão receber a imagem, o áudio, né, da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, você ajudando.
Fixo é um telefone para você ligar na região de São Paulo, 2458-3214. E tem o WhatsApp, que é esse meio internacional de comunicação, que é o 11 97261 0272. E se você quer colaborar imediatamente, olha aí, ó, tem o telefone que é o mesmo do WhatsApp. É o Pix, que é o 11 97261 0272. Colabore, participe, toda ajuda será bem-vinda para a difusão, né, do espiritismo aí por tantos lugares aí do planeta. Então, a Raquel também vai trazer um recadinho, né, do amarelinho e também falar um pouco dessa transição da Rádio Boa Nova do AM para o EFM, né, Raquel? É isso aí, Nando. Bom, em relação à migração da rádio do AM para FM, tá rolando uma campanha super legal, que se chama Boa Nova de Cara Nova. Vocês já devem estar ouvindo aqui na programação, né? Pois é. Foi criada uma andorinha muito linda, a Manu, que é a mascote que representa a campanha. E as informações dessa campanha você pode ter no site, que é o feal.com.br/Boa Nova de Cara Nova. Nesse site você vai encontrar não só a Manu, o que ela representa, você vai entender melhor por que uma andorinha só não faz verão. Você achava que sabia, né? Pois é, a gente está usando aqui justamente esse pensamento para que você, eu, o Nando, nos tornemos andorinhas para ajudar que esse verão aconteça. Porque essa migração da AM para FM não é barato, né, gente? Precisa ter esforços aí, a gente precisa se unir, né? Para que a rádio tenha, no final das contas, condições de fazer isso. A gente conta com a sua ajuda de que forma? Essa campanha, por exemplo, colocou vários produtos bem legais, canecas, ecobags, camisetas à venda, e toda a renda vai ser revertida para esse propósito. Eu já comprei meu combo, estava aqui outro dia de camiseta da Manu, mostrei já a minha xicrinha, então você vai encontrar esses produtos lá, vai entender por que Manu, tá bom? E é só entrar nesse site para saber mais informações, feal.com.br/Boa Nova de Cara Nova. Faça parte desse movimento, faça parte da história da rádio, porque esse é mais um momento histórico e você pode fazer parte dele, viu? Vem fazer parte com a gente. Outro recadinho legal, eu tenho 2 recadinhos, Nando. O primeiro é que, até que, enfim, depois de 3 anos, lancei a 2ª edição do livro 15 Minutos de Amor Próprio, com a edição de 3 capítulos inéditos, e eu espero que vocês gostem. Para conseguir, para adquirir a 2ª edição, é só entrar, por enquanto, a gente está divulgando o site da Haikai, da editora, e lá que é haikai.com.br. E o digitar do Google, 2ª edição do livro 15 Minutos de Amor Próprio, e aí você escolhe de onde comprar. Tem vários lugares, a Amazon e plataformas de livrarias online à vontade. Você pode comprar o seu livro físico ou digital, tá bom? E a outra notícia, Nano, que eu preciso dar aqui esse recadinho, que talvez possa ajudar bastante gente, eu estava dizendo aqui que algumas pessoas dizem assim, Raquel, eu até sei, acho muito bacana essa ideia do amor próprio para a saúde mental, mas como eu faço isso? Então, às vezes, paciente vira paciente, né? A gente tem aqui no consultório, a gente atende individualmente. Mas, às vezes, seja por uma questão financeira, ou uma questão de tempo, ou outras questões mais, a pessoa não consegue ter esse acesso. E aí acontece uma coisa bem legal. Eu pensei, poxa, por que não democratizar essa informação? A gente vem falando tanto aqui na Alvorada, amor próprio, nos lugares que eu vou, Manhã Boa Nova, puxa, vários programas falando sobre amor próprio e saúde mental. Isso eu já vinha fazendo através da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Mas agora a gente decidiu fazer um curso online por aqui. A gente gravou 15 aulas. Então, assim, para quem já vem com aquela história, eu não tenho tempo. 15 aulas, tem vídeos de 15 minutos, só que aí a gente desenvolveu vários presentinhos. Quem comprar o curso, quem se inscrever nesse curso, eu já vou dizer como, já ganha a 2ª edição do livro 15 Minutos de Amor Próprio, ganha um e-book que eu escrevi 15 afirmações matinais, como um treino. Então, antes de ir para o trabalho, antes de enfrentar os desafios do dia a dia, faz a tarefinha do dia. Na hora que conseguir, assiste os 15 minutos de aula, tem meditação guiada, tudo com base na psicanálise, nas terapias integrativas, neurociência e filosofia. Eu juntei 4 áreas dos saberes e gravei esse curso.
Há um valor que as pessoas perguntam, valor. Hoje em dia nem fala assim, oi, bom dia, por favor, você pode dizer valor? Já escreve nas redes sociais, valor. Gente, tem coisa que tem preço, aprende uma coisa, tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Esse valor que a gente pergunta é preço, tá? E a gente está entregando valor. Valor da transformação, valor do conhecimento. Uma vez, Nando, uma professora disse assim, eu fazia direito, não sei se eu te contei essa história, a bichinha vai lá e me coloca um livro para comprar na época, beirando os R$ 500. Imagina, estagiária de direito, trabalhando em 2 empregos para pagar a faculdade, pagar um livro de R$ 500 estava fácil, né? E eu chorando, assim, para elas pitando, professora, não tem um genérico, porque eu fui na biblioteca, já não tem mais. Ela falou, Raquel, é o seguinte, direto ao ponto. Você quer pagar pelo preço da ignorância ou do conhecimento? Então, ali eu já aprendi a não perguntar mais. Se eu vejo que o negócio funciona, se eu vejo que a proposta é boa, eu não pergunto mais. Eu me programo para ter acesso àquele conteúdo, àquele estudo, né? Então, respondendo, a gente lançou esse curso online na plataforma Hotmart. A pessoa pode ter acesso por 1 ano, né? E ganha 4 bônus, dá uma olhadinha no site e ainda tem direito a estar comigo uma vez por mês, ao vivo, online, em mentoria. E lá a gente explica como lidar com os traumas, com depressão, ansiedade, enfim, com todas as anacondas nervosas que querem engolir a gente. Então, eu te convido a conhecer, pelo menos, a proposta que a gente lançou. Como conhecer? Você pode entrar em contato no nosso Instagram, que é o Raquel Bachiega Oficial, né, que tem o link, ou entrar em contato com a gente também pelos nossos telefones. Você pode entrar em contato aqui na rádio, que as meninas passam o nosso telefone, tá bom? Mas o Instagram tá facinho, facinho. Raquel Bachiega Oficial, tá bom? O curso se chama Amor Próprio Sem Clichês para a Saúde Mental. Raquel, por que sem clichês? Justamente porque a gente vê muita visão romantizada sobre o tema ainda, infelizmente, né, Nanda? Então, se você gosta da proposta, eu te convido a fazer parte da turma. Muito bem. E agora a curiosidade foi a 1000, né? Porque a gente estava esperando você concluir aquele pensamento antes da prece. Então, Raquel, vamos lá, conclui aí para nós, porque a gente estava esperando, curioso. Exatamente, e é por isso, né, que eu vou ensinar uma das coisas que a gente ensina no curso, né? Uma das coisas que a gente ensina no curso, são vozes de comando para a gente decidir o que sentir naquele dia, certo? Então, ó, vem um pensamento ruim aí do ex ou da ex, vem um pensamento aí de relacionamentos tóxicos. A gente está falando do tema hoje, então eu vou linkar com o relacionamento. Mas você pode fazer para qualquer coisa que venha ameaçar a tua paz, a tua qualidade de vida, a tua alegria, tá? Você diz assim, ó, que interessante. Passou por mim, mas não ficou em mim. Vamos repetir? Coloca a mão no teu peito agora, ó. Pensou errado? Pensa assim, ó. Nossa, senti. Mas passou por mim, mas não ficou para mim. Eu não peguei isso para mim. Essa técnica a gente usa neurociência, Nanda. A gente coloca o cérebro em outra direção e usa do esquema da neuroplasticidade, né, que é a repetição de pensamentos que criam outros lugares mais saudáveis e sustentáveis para fazer. Então, uma dica rápida. Passou por mim, ó. Mas eu virei um objeto translúcido, não pegou. O tijolo passou, eu até, senti. É como se eu fosse já um espírito desencarnado, só que encarnado, sabe? Brinca aí de espírito desencarnado ainda encarnado, ó. Passou por mim, mas não ficou em mim. Isso é poderoso, Nando. Pratica aí você que está em casa e me manda mensagem que eu quero saber como é que você se sentiu depois, tá? Essa é uma das coisas que a gente ensina bastante no curso. Bom, então vamos ficar aqui, né, esperando o próximo episódio aí deste livro aqui no Alvorada, né, 15 minutos de amor próprio. Gratidão, hein, Raquel, por disponibilizar o seu tempo aí, o seu dia, para estar conosco e aquela despedida aí para os nossos ouvintes e as nossas também telespectadoras. Muito bem, gente, muito obrigada pela audiência. O carinho por vocês é enorme, é estratosférico. Um beijo para você e até o próximo encontro, se Deus quiser. E até o próximo programa Alvorada. Esperamos você aqui na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Tchau, tchau, Raquel. Aquele tchau de sempre. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.